É por isso que nós estamos aqui nesses dias falando de missões. É coisa que me apaixona e eu quero ler um texto da Bíblia com você que já foi lido, só que num outro evangelho. Eu vou ler agora aqui no Evangelho de Mateus com você este mesmo texto. Capítulo 28, versos 16 em diante, diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Note, já assim de princípio, eu vou trazer uma palavra bem simples. Imagine que a gente está numa sala de aula, batendo aquele papinho numa mesa redonda. Pode ser assim? Bem tranquilo. Vou falar só 2 horas, então você presta bem atenção, tá? Observe aqui. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Comecemos pensando assim. Ali havia um grupo de pessoas dispostas a obedecer às ordens de Jesus. É já o que o versículo está dizendo. Jesus estava presente com eles. Jesus estava falando com eles. Eles tinham tido uma experiência passada com Jesus, lá no horto do Getsemane, porque assim que Jesus ressuscita, as mulheres vão lá para ungir o corpo de Jesus. A pedra havia sido tirada e elas entraram, ficaram assustadas, viram o anjo, lembram da história, e o anjo falou com elas: olha, agora vocês anunciem aos discípulos. Enquanto elas ainda estavam lá no jardim do Getsemane, antes de encontrar os discípulos, Jesus se encontra com elas e diz para elas assim: olha, vocês agora vão lá. Isso no primeiro dia da ressurreição, no domingo da ressurreição. Vocês vão lá e digam para os discípulos que eles devem ir lá para a Galileia, porque eu quero encontro com eles. Nada mais importante na sua vida como crente em Cristo Jesus do que obedecer aquilo que Jesus fala. Ou seja, obedecer a palavra do Senhor Jesus. Você não precisa fazer grandes coisas. Você não precisa ter grandes conhecimentos. Você não precisa ter profundas revelações das coisas de Deus. Deixa eu falar o inverso. Você poderia ser a pessoa mais ignorante do mundo, mas a única coisa que eu e você, não podemos deixar de fazer é de obedecer aquilo que o Senhor Jesus manda. Concorda comigo? A palavra do Senhor Jesus era para os discípulos, para esses primeiros discípulos, e é também para nós uma ordem. E quando eu prestei serviço militar, eu ouvia muitas vezes o meu comandante dizer assim: ordem foi dada para ser cumprida e não discutida. E se você passou pelo exército ou pela polícia, você já ouviu isso muitas vezes. E se a ordem de um comandante terreno foi dada para ser cumprida e não para ser discutida, o que se faz com a ordem do Criador dos céus e da terra? Qual deve ser o meu comportamento diante da ordem do meu Salvador, que esvaziou-se a si mesmo e se fez homem para perdoar os meus pecados, me libertar da escravidão das trevas, me tirar do caminho do inferno, me santificar e me colocar em comunhão com Ele? Eu não posso deixar de obedecer às ordens de Jesus. Você concorda comigo? Os discípulos pensavam isso. Então, quando as mulheres ouviram o anjo dizer: olha, vai lá e fala para os discípulos irem, porque eu quero me encontrar com eles na Galileia, para aquele monte que vocês já conhecem, então vão para lá. Os discípulos disseram: sim, nós vamos. Vamos repetir: ordens foram dadas para serem cumpridas e não discutidas. Não adianta fazer teologia em cima de missões. Não dá para ficar discutindo se é possível, se não é possível fazer missões. Se eu gosto... Os discípulos ouviram esta ordem: o Senhor designou que vocês vão para lá.
E eles foram para lá, para onde Jesus havia mandado. O melhor lugar, a melhor condição, o maior estado que você tem para viver é no lugar, na condição, na atividade que Jesus lhe deu. É a consciência de que você está fazendo aquilo que o seu Salvador mandou. Quantos de vocês têm certeza absoluta da sua salvação em Cristo Jesus? Quantos ainda tem um pouquinho de dúvida assim? Eu estou meio duvidando. Quem não gosta de levantar a mão? Não tem problema nenhum. Estar sob as ordens de Jesus é algo indizível. Ali nós tínhamos um grupo de homens que estavam apavorados, inseguros, com sentimentos que são naturais a todos nós. Jesus havia morrido. Jesus havia dito para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora a vida se foi. Estavam sendo ameaçados pelo Estado, pelas autoridades. Eles viram tudo o que Jesus passou. Estavam sem destino, a alma estava vazia. Com certeza alguns deles pensaram: eu entrei numa furada, deixei os barcos, minha propriedade para seguir a Jesus. Mateus talvez tenha pensado: poxa vida, eu deixei lá a coletoria. Eu era um cara que ganhava muito dinheiro na cobrança de impostos para seguir a Jesus. O Tiago e João a mesma coisa: deixamos o meu pai, os barcos, a empresa para trás para seguir a Jesus. E cada um estava dizendo: eu deixei tudo para seguir a Jesus e agora olha o que deu, ele foi embora. Quero dizer a vocês que ninguém agrada a Deus se não deixar aquilo que o atrapalha de seguir a Jesus. Um era a coletoria, outro era o barco de pesca. O Pedro teve que deixar até a sogra para seguir a Jesus. Alguém disse: glória a Deus, eu deixei a minha também. Eu não toco muito nesse assunto porque minha esposa é sogra, né? Então eu não posso tocar nesse assunto. A verdade que eu estou querendo mostrar para você é que ali estavam pessoas comuns que haviam caminhado um tempo com o Senhor Jesus, que tinham experiências extraordinárias com Jesus e que não sabiam viver sem Jesus. E quando viram Jesus, o adoraram. Olha o que o texto diz: esses homens que ouviram essa ordem, quando ouviram ou quando viram Jesus, o adoraram. E diz o texto aqui: mas outros fizeram o quê? Vocês estão me ouvindo? Está no texto. E os outros duvidaram. 12 crentes, 12 apóstolos de Jesus. Na verdade 11, porque o Judas já tinha ido, né? 11 deles que expulsaram demônios, que curaram enfermos em nome de Jesus. Um deles que andou sobre as águas. Três deles que viram Jesus sendo glorificado no alto do monte e ouviram a voz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Todos eles viram Jesus ressuscitando mortos, curando leprosos, expulsando demônios, pregando o evangelho do reino, sendo glorificados. Todos eles eram pessoas que haviam deixado o mundo para trás para andar com Jesus. E eram testemunhas da glória de Deus manifesta na vida de Jesus. Mas quando encontraram com Jesus, alguns deles duvidaram. Sempre tem no rebanho de Deus aqueles que querem Jesus, estão dispostos a fazer o que Jesus manda, e aqueles que não sabem se realmente é aquilo que deve ser feito. Aqui também há pessoas assim.
Mas quando nós estamos falando de missões, e eu fiquei maravilhado com as letras que vocês cantaram aqui, porque falam do amor desse Deus, que nos responsabiliza por revelar este amor aos outros. Quando se fala então nesta obra missionária, nós precisamos entender que todos são úteis nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que creem muito e aqueles que creem pouco. Aqueles que creem pouco e também os que duvidam, porque Jesus não dispensa ninguém. Não há ninguém que não possa ser instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Não há dúvida no seu coração, não há fraqueza no seu coração, não há temores na sua alma, não há enfermidade do seu corpo, não há impedimento na sua mente, e me permita, nem pecados que possam te impedir de viver Jesus e de falar de Jesus. Esses homens eram homens como nós, que tinham que ir aprendendo ao longo da vida a deixar coisas para poder atender o plano de Deus para a sua vida. Eles precisavam entender que o mais importante não era o que eles já sabiam ou tinham, ou o que já tinham feito. O mais importante era entender que cada dia é um dia, e todo dia é dia de manifestar Jesus, de ter encontro com Ele, de ouvir a sua voz, de ser marcado por Ele e de sair falando do que se sabe de Jesus pela sua palavra e das experiências que tem com Ele. É muito importante nós entendermos, e vou usar uma expressão bem simples para você entender: Jesus não está nem aí para o que eu estou sentindo, mas Ele leva a sério aquilo que eu estou fazendo. Eles estavam ali duvidando. Alguns deles talvez até com um pouco de decepção. Andamos 11 anos com Judas, olha o que Judas fez. Andamos com Jesus tanto tempo e na última hora acontece o que acontece. Percebe aquelas coisas da alma? E eles tinham coisas que nós também temos. Jesus não levou isso em consideração, mas aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Presta atenção, querido irmão. Dá para você entender o que Jesus quis dizer com isso? Toda autoridade, diga comigo, toda autoridade. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus. Simplificando, ele estava dizendo: eu tenho toda a autoridade no céu e tenho toda a autoridade na terra. No seu espírito e não apenas na sua mente, você consegue entender o que isso significa? O que alguém tem toda a autoridade no céu? Aqueles discípulos que tinham visto todas as obras e que agora ainda duvidavam um pouco. Você que está sentado aqui nesse lugar e talvez tenha tido uma semana difícil, e quem sabe até veio para cá meio nervoso e sem saber o que vai acontecer, e talvez lutando com alguns pecados e com necessidades particulares. Dá para você entender que você está hoje, aqui e agora, na presença do mesmo Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra. Que é essa autoridade que te liberta, que é esta autoridade que te salva, que é esta autoridade que te tira, que é essa autoridade que te unge com o Espírito Santo, que é essa autoridade que te dá a cobertura para você fazer as mesmas obras que Jesus fez, como Ele diz na sua palavra que você pode fazer. Que não é a sua intelectualidade, não é a sua capacidade profissional, o seu conhecimento teológico, a sua experiência de vida, o seu tempo de fé, o seu passado, nem o seu futuro. Jesus disse assim: eu tenho toda a autoridade, e é com toda essa autoridade que eu estou mandando vocês irem. Ou seja, eu não sou um sacerdote judeu, eu não sou um líder político, eu não sou um grande comandante de exército.
Eu quero que vocês entendam que a minha autoridade começa no céu. Jesus estava dizendo, porque Ele é Deus. É por isso que Ele tem autoridade no céu, porque Ele é Deus. E é por isso que Ele tem autoridade na terra, porque os céus são os céus do Senhor. A terra, foi o Senhor Deus que criou os céus e a terra. E essa terra que foi manchada pelo pecado, dominada pelo diabo, com a humanidade destruída com suas paixões, essa terra que foi pisada pelo Senhor Jesus Cristo, em cujas ruas Ele andou, com cuja humanidade Ele viveu e se identificou. Ele disse, eu que sou o Criador dos céus e da terra, porque sou Deus, eu me fiz homem, encarnado por ter sido gerado pelo Espírito Santo que é um comigo, e me identifiquei com vocês como homens, para destruir o poder do pecado que vinha destruindo vocês. E na minha morte eu conquistei para vocês a vida eterna. Então os céus são meus porque eu criei os céus, e a terra é minha porque eu criei a terra e possuí a humanidade que me conhece através da minha morte e da minha ressurreição. Então ser crente não é ser membro de uma igreja. Ser crente não é frequentador de cultos. Ser discípulo de Jesus é que é ser crente. É ser aprendiz do Senhor Jesus. É ouvir o Senhor Jesus. É dialogar com o Senhor Jesus. É prestar atenção no que Ele diz e colocar em prática o que Ele diz. Por isso Ele disse assim, é mais ou menos numa linguagem bem nível terreno, o que Jesus estava dizendo. Ouça, preste atenção, Ele estava dizendo, eu quero que vocês entendam que eu fiz tudo o que precisava ser feito para que o homem caminhe comigo. E agora eu estou dizendo para vocês que andaram comigo esse tempo todo e participaram das minhas obras. Eu quero que vocês estejam debaixo da autoridade que eu tenho e que vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim. Deixe-me fazer algumas considerações com vocês. O que é isso aqui que acabamos de ouvir? É um conselho? É uma ordem? Ou é um pedido? Quando Jesus diz, eu quero que vocês vão por todo mundo, eu quero que vocês preguem o Evangelho a toda criatura, eu quero que vocês façam discípulos de todas as nações. Isto é um conselho? Isto é um pedido? Ou isto é uma ordem? Uma ordem. Por favor, façamos de conta que estamos numa sala de aula. Vire para o aluno ao seu lado e diga, é uma ordem, viu? Quem deu esta ordem? Quem deu essa ordem? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não é a minha boca que fala quem é Jesus para mim. Não é a minha religião que fala o quanto Jesus significa para mim. Não é a igreja, ou a denominação, ou o cargo na igreja que eu pertenço que diz o que
é o que valor Jesus tem para mim. O que diz quem é Jesus para mim é o quanto eu o obedeço. O que diz se eu sou funcionário de uma empresa é se eu chego na hora certa, faço o trabalho que tem que ser feito. E vá embora cansado no final do dia, morto de vontade de tirar uma férias já com um mês de trabalho, no dia seguinte eu tenho que voltar, porque eu fui contratado. Eu e você não fomos contratados, nós fomos conquistados pela libertação, pelo sangue do Calvário. E a estes, não importa a sua idade, não importa a sua cultura, não importa os seus recursos, todo aquele que está em Cristo, ouve o Senhor Jesus dizendo isso. Isso não é um pedido, isto é uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Por isso nós falamos de missões. Disseram que eu posso pregar 2 horas, é isso? Não vou muito longe, porque eu amei a reunião, amei esse ambiente de culto, gostoso. Eu quero voltar aqui, mas não é para pregar, é para ficar aqui com vocês. Que gostoso esse ambiente, e no ambiente assim que Deus tem liberdade para falar. Então eu quero aproveitar esse ambiente, e eu queria que você saísse daqui com a mente mudada. Porque o que eu estou falando para você, você já sabe. Eu ouvia quando criança, a minha querida mamãe dizia assim: quantas vezes eu tenho que falar isso para você? Alguém ouviu mamãe e papai falar isso em casa? Algum papai e mamãe falar isso? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você precisa ouvir Jesus dizendo isso para você? Quando é que nós vamos acordar? Para de peito aberto, braços erguidos, cabeça levantada, sairmos pela nossa vizinhança, separarmos os nossos recursos, usarmos a nossa capacidade em todos os sentidos, para dizer: eu quero cooperar com Jesus, para que toda a terra conheça a glória do meu Salvador. Que privilégio daqueles homens. Jesus não lança no rosto deles as suas dúvidas, a sua incredulidade, a sua pequenez, a sua, entre aspas, só brasileiro fala, a sua burrice. Não é possível, tem 3 dias que eu estava falando com vocês, eu disse o que ia acontecer, e vocês não entendem que há mudanças pela frente. Olha a glória que há em mim. Jesus poderia estar dizendo: olha o quanto a minha presença causa no ambiente, vocês não sentem nada diferente aqui agora, nessa casa onde eu estou. Se tornaram insensíveis por causa das suas preocupações, das suas frustrações, do seu desencanto, porque eu morri. Eu não falei que ia morrer. Agora levantem, eu estou dando uma ordem a você: vão, preguem, façam discípulos. Se eventualmente você se sentir triste, se em algum momento você se sentir enfraquecido, se a alguma hora você pensar em desistir, saiba que você não é o único. Cansado, o Pedro também disse: eu vou pescar. Não tem hora na vida que você tem vontade de pescar? Só você, o anzol, lá quietinho, debaixo de uma árvore, olhando as águas passarem. Isso era: eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou conseguindo fazer aquilo que Deus espera de mim, eu não estou conseguindo ir adiante. Eu sei o que eu tenho que fazer. O Senhor me preparou para isso.
Eu vi com os meus olhos as suas obras, eu ouvi com os meus ouvidos a sua palavra, eu fui tocado pela sua mão, eu fui transformado na companhia de Jesus, mas eu estou com vontade de pescar, não quero fazer mais nada. Houve um tempo no meu ministério que eu sofri tanto, na minha alma, no meu corpo, que eu entrei no meu quarto, eu passei 3 dias, que eu só saía para comer, vontade de desistir, não de Jesus, mas do ministério. Se você já passou por esta vontade, saiba, você não é o único, e você não pecou. Pecar é fazer aquilo que você tem vontade de fazer, mas que não pode ser feito. E Deus me impediu de pecar, porque eu estou aqui, porque não desisti. É uma ordem. E é uma ordem clara. Escuta, é uma ordem clara. Jesus disse: eu quero que vocês vão e que vocês façam discípulos. E vocês vão fazer exatamente isso. É ir, é pregar, e aquelas pessoas que se converterem, porque vocês foram e pregaram, vocês vão cuidar delas. Ou seja, vou ensiná-las a andar comigo como vocês têm andado. Isto aqui é claro, é uma missão que não deixa dúvida. Você tem que fazer isso. Pastor, eu não sei. Quem falou que você tem que saber? Tem dificuldade? Peça alguma instrução ao seu pastor, alguns irmãos, alguns textos bíblicos, manda a pessoa ler. Jesus tinha autoridade para mandar porque ele foi o primeiro modelo. Ouça bem, ele fez primeiro. Missões exige esvaziamento, porque tem o seu preço. Você não faz missões controlando a sua televisão aqui. Missões exigem morte. Pregar o evangelho exige morte, porque vão rir na sua cara, vão zombar de você, vão te desprezar. Basta você falar lá na escola que você é crente. Às vezes no trabalho, só eu era crente, começa. Porque a palavra crente já prega. Só o fato de saberem que você é crente, pronto. Eu faço um trabalho de capelania voluntária com militares, com Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil. Temos um trabalho nas penitenciárias muito bom, de instrução com presidiários, de levá-lo cara a cara com as escrituras e passar semana com eles, de grupos e sob a liderança da nossa Secretaria Pública de Segurança Pública. Essa semana eu estava na passagem de comando aqui em Vila Mariana, mudança no comando do Exército. Eu estava num canto, sozinho, não tinha ninguém comigo. Chegou um senhor, sempre tomando cafezinho, enquanto esperava a cerimônia. Ele olhou e disse: você é militar? Eu falei: não. O que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Você é pastor? É. Rapaz, eu preciso conversar com você. As pessoas estão pedindo para serem evangelizadas. Se de um lado tem aqueles que não querem nada, de outro lado tem gente faminta. Eles só precisam saber que você anda com Jesus. Esse ir
por todo mundo. Enquanto você está indo, na medida em que você caminha, em qualquer lugar que você esteja, pregue o Evangelho. Pregue com o seu testemunho. Estão falando bobagem? Você só fala coisa boa. Estão com namoros que o mundo tem? Você santifica a sua juventude. O amigo está abandonando a esposa. Você fala bem da sua esposa com seus amigos, honra a sua esposa e os seus filhos, conta as boas experiências que você tem, o amor que tem um pelo outro, a paz que você tem em casa. Você talvez não saiba fazer um exegese, pegar um versículo, uma palavra e interpretar, mas você sabe entrar no coração daquele que não tem o que você tem, porque você anda com Jesus. Fazer missões é andar de mão dada com o Senhor Jesus onde quer que você esteja. Jesus fez primeiro, Ele foi o exemplo. Então, a ordem de Jesus precisa ser obedecida. Paulo disse, o homem não chega a Deus se não for por Jesus. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu tirar mais uma mística e vou caminhando para o final. Eu nunca prego tudo, nem o primeiro tópico da mensagem que eu preparo. Eu passo 3 horas, 4 horas preparando uma mensagem, não consigo terminar o primeiro tópico. Mas eu quero que você entenda isso aqui. A coisa mais preciosa que você pode ter na sua vida é você se identificar com a ordem de Jesus ou com a palavra do Senhor Jesus. Quando Ele fala que te ama, aceita que Ele te ama e mergulhe no amor de Jesus. Sem romantismo. A vida é dura, mas a dureza da vida não sufoca o amor de Deus em você. A vida tem tudo isso que você sabe. Mas minha esposa e eu estamos casados há quase 50 anos, nos damos muito bem, nossos filhos todos estão no Senhor e servem ao Senhor, nossos genros todos, nossa nora e os nossos netos todos, só tem 2 que não foram batizados ainda, porque eles têm 7 anos de idade. E a neta mais velha, eu vou fazer o casamento dela no mês que vem, e casa com um cara fantástico, que é também um dos líderes de música na igreja. A minha família serve ao Senhor. E eu não sou nada melhor do que você. Então, naqueles momentos assim extraordinários, entenda que o Evangelho que procede de Deus e você recebe, transforma a sua vida e a vida daqueles que te cercam, na medida em que você vive este Evangelho. Se for oportuno, então fale desse Evangelho. Esta ordem de Jesus, ela é determinante. Ou seja, eu estou mandando você pregar o Evangelho. Eu não estou pedindo para você pregar. O que Jesus está dizendo é isso. Ide. Ele disse, pense na possibilidade de ir. Se você tiver um tempinho, prega o Evangelho. Quando te der na teia, vai lá com um grupinho, vai lá para a praça. Se sobrar, não. Ide e pregai. Ide e pregai. Por quê? Porque é a pregação que glorifica a Deus. Você tem diversas formas de pregar. Eu vi vocês trazendo o dízimo no altar. Essa é uma forma de pregar. Não é a única. Porque nós pregamos de todas as formas. Aqui, você traz o recurso para que tenha uma liderança, para que tenha um espaço, para que continue pregando o Evangelho, gente continue vindo, conhecendo o Evangelho, recebendo a Jesus, servindo a Jesus, e etc. E de repente vão levantando obreiros aqui, vocacionados, e tem que mandar para o campo missionário, e é do seu dízimo, da sua oferta que vai mandar. Nós temos muitas maneiras de pregar. É por isso que Paulo diz assim, pregue a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E por isso que a Bíblia ensina a trazer no altar
porque o altar é o símbolo da sua própria vida e tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem disponível nas mãos do Senhor. Ide e pregai o Evangelho. É uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Eu finalizo com algumas coisas que eu trouxe aqui só para você ter uma ideia do que nós podemos fazer aqui no Brasil. Porque a ordem é pregar em todas as nações. Eu hoje estou aposentado do pastorado da igreja, sou membro ainda do corpo pastoral da igreja, como membro da igreja, e hoje eu sou... Vocês são ligados à Convenção Batista Nacional, correto? Perfeito. Hoje eu sou o presidente da Junta Administrativa de Missões, que vocês recebem aí, Jami. Eu presido a Jami, Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional. A Jami tem 200 e tantos missionários nos 5 continentes. Temos trabalhos com várias tribos indígenas do Brasil, inclusive ovelhas minhas, membros da minha igreja, estão lá no norte do Amazonas, quase lá em cima na Colômbia, em tribos indígenas. E eu falei de trabalhos na África e etc. Tem muitas maneiras de fazer isso aí. Vocês têm um espaço como igreja. Se estão fazendo campanha de missões, é porque estão envolvidos nessa campanha de missões da Convenção Nacional. Nosso trabalho missionário só vai terminar quando acabar a humanidade. Ou seja, quando acabar o mundo. É por todas as nações, por toda a terra. Aqui no Brasil, nós temos 344 nações indígenas dentro do Brasil. 344 nações indígenas. 170 línguas diferentes. De Belém, através de missionários, eu abri com os índios Apalaí, nos anos 80, o nosso primeiro campo missionário. Peguei uma missionária que veio do Paraná, mais tarde mandamos uma do Rio de Janeiro. Esta agora é missionária da nossa igreja ainda, já casada. Hoje os Apalaís estão entre as maiores tribos evangélicas do Brasil. Você pega na CBN fotografias e etc. Se você é vocacionado, tem lugar para você, para qualquer tribo indígena do Brasil. Nós precisamos de gente em tribos indígenas. São 169 etnias indígenas que ainda não têm o Evangelho no Brasil. 169 nações indígenas no Brasil que não tem ninguém anunciando o Evangelho para elas. Onde estão os vocacionados? Você está pensando em ser médico, advogado, doutor? Eu oro para que Deus tire isso da sua cabeça e levante você como um homem ou uma mulher para ir e pregar o Evangelho. Nós temos na Amazônia 37 populações ribeirinhas onde o Evangelho ainda não entrou, só no Rio Amazonas, na margem do Rio Amazonas. Naveguei e preguei por ali muitas vezes. Missões é o que vocês cantaram aqui agora. Ciganos no Brasil, nós temos 1 milhão de ciganos no Brasil, com 1% de ciganos convertidos. Tá bom para você essas informações? Está ajudando? Porque tem crente que vem na igreja só, eu quero ser abençoado. Não, você tem que ser bênção. E você não vai fazer missões se você não tiver um mínimo de informação prática. Como é que eu vou fazer missões? Eu não sei como fazer. Nós temos 3.271 quilombolas espalhados por várias comunidades aqui no Brasil. Alguns falam até 5.000. Nossa Igreja Batista do Povo abriu um trabalho entre os quilombolas na Paraíba.
Nós temos uma igreja entre quilombolas hoje. Minha esposa esteve lá, eu também estive. Quilombolas são aqueles negros da época em que houve a libertação dos escravos e acabaram se perdendo por lá, né, e ficaram. Deixa eu terminar dizendo que no Brasil nós temos 10 milhões de surdos. 1% deles convertido. Você pergunta agora no encerramento, por que você está dando esses números? Porque nem todos irão para outros países. Mas todos nós estamos aqui. E daqui, nós temos a responsabilidade de ir por Jerusalém, Judeia e Samaria. Essa é a nossa terra e a nossa vizinhança. São Paulo é a nossa Jerusalém. A cidade de São Paulo. O estado de São Paulo é a nossa Judeia. Samaria podem ser os nossos estrangeiros ou os mais distantes de fora do nosso estado. O que você vai fazer com as informações que você tem tido? O que você vai fazer com a ordem que o Senhor Jesus te dá? Que decisão você vai tomar? Fique de pé para a gente orar. Para que os homens sejam salvos, Deus enviou o seu Filho amado, que começou a obra. Para que os homens sejam salvos, Jesus Cristo, o enviado de Deus, mandou os seus apóstolos. E mandou que os seus apóstolos pregassem e fizessem discípulos em todas as nações. Jesus ficou limitado às terras de Israel. Os apóstolos começaram a sair levando o evangelho para fora das fronteiras. Então a ordem é: de onde você está, a qualquer lugar do mundo, você precisa pregar o evangelho para a salvação dos pecadores. Isso custou a vida de muitos, a começar de Jesus. Todos os apóstolos, menos o Judas que desviou, todos os apóstolos, e entre os apóstolos que ficaram, menos João, foram mortos pregando ou por causa da pregação do evangelho. Escuta, o evangelho não é coisa barata. Evangelho não é diversão. Evangelho é guerra. Evangelho é briga. Evangelho é esmurrar a carne. É negar a si mesmo. É falar, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Evangelho é totalmente sim para Jesus e não para aquilo com que Jesus não tem nada a ver. Evangelho é compromisso com Cristo. Neste tempo, a missão de Deus está nas nossas mãos. Vou repetir, porque é a minha última frase. A missão é de Deus, não é minha.
O primeiro missionário é Deus, o Pai, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que enviou os seus apóstolos, que mandou que eles enviem as pessoas a todo mundo. Missões é obra de Deus. Deus é missionário. O meu Deus, o seu Deus. E quando Ele nos chamou para si, Ele nos chamou para sermos missionários, ou seja, Ele nos deu uma missão, contar aquilo que Deus fez em nossa vida, para que os outros saibam que Deus está vivo e que Deus faz a mesma coisa nos dias de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, falamos um pouquinho de missões, de uma forma bem simples, mas eu espero que entre em seu coração. E eu quero orar, e eu quero fazer 2 orações provavelmente. Nós estamos na casa do Senhor. Eu nunca vim aqui, não sei quando vou voltar, então vou aproveitar o tempo, vou passar da hora, 5 minutos mais. Em primeiro lugar, antes de orarmos juntos por missões, eu quero orar com você, que talvez sinta um chamado missionário. Eu nunca soube o que é não ser crente. Aceitei a Jesus com 7 anos de idade. Nunca vivi o mundo. Não estou falando que eu sou anjo, que também não peco. Mas não tem essas questões que me atraíram e eu sempre entendi que eu tinha um ministério. Eu tenho profissão, eu sou ótico. Eu comecei trabalhando em ótica, eu tinha 12 anos. Trabalhei até ir para o seminário. Eu sabia, hoje não sei mais, 50 anos passaram, mas eu sabia tudo de ótica. Colocar grau em lente, etc., montar surfaçagem, aquela coisa que você tem ótica e sabe. Mas olha, tudo que eu aprendi, a única coisa que eu tinha certeza é que eu era um vocacionado. Me pergunta por quê? Eu não vejo a vida de outra forma, eu nunca... Mas não são todos assim. E talvez hoje você está aqui, nunca tomou uma decisão pública de dizer: o Evangelho me incomoda, o Evangelho me constrange. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero me dedicar a minha vida. Eu quero sair da minha casa, eu quero sair do meu trabalho, estou disposto a isso se Deus quiser. Eu quero me lançar no campo, seja no Brasil, seja fora, para onde Deus mandar. Eu quero que a igreja saiba que eu quero me preparar para fazer a obra de Deus onde Ele me enviar. E talvez você nunca tenha tomado essa decisão. Isso é tão importante para um vocacionado como levantar a mão e aceitar a Jesus para aquele que nunca fez e agora quer seguir a Jesus. Há entre nós aqui hoje pessoas que entendem que são chamados pelo Senhor e nunca atenderam um apelo. Pessoas que nunca pensaram em dedicar-se à obra missionária e nesses dias, por alguma razão, Deus tem falado, a palavra hoje mostrou a você que Deus tem te separado para isso, e isso arde em seu coração. Você quer ver pessoas salvas, quer sair se dispor a isso. Eu vou pedir a toda a igreja que feche os olhos agora. E se nós temos pessoas que querem dedicar-se ao Senhor e querem que oremos por isso, para a obra missionária, onde está? Eu quero que levantem a mão, dizendo: eu quero fazer isso. Mas tem que ser bem alto para eu ver se temos pessoas aqui dizendo assim: eu quero servir a Jesus. Para mim é importante ser médico, é importante ser, mas eu quero ser um missionário. Eu estou disposto a fazer o que Deus quer que eu faça. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Já vamos orar. Há mais pessoas que estão dispostas. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Pode abaixar a sua mão. Eu quero dar um tempinho, porque essa hora é tão séria. Às vezes nós temos tantos sonhos, e Deus quer que nós sonhemos com aquilo que Ele sonha de forma muito específica. Se há mais pessoas, vou dar a última oportunidade antes de orarmos. Se você está dizendo: Deus te abençoe, querida, lá atrás.
Deus te abençoe, amado. Deus te abençoe, filha. Por favor, vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente comigo. E se você por acaso não levantou a mão, mas quer esse momento aqui, pode vir bem pertinho de mim aqui. Eu quero ver sua carinha. Isso, bem pertinho de mim aqui. Isso. Aqui, isso, mais pertinho aqui. Isso. Quantos anos você tem? E você? 14. Está na hora. Você já passou da hora? Pode vir. Os irmãos percebem o que está acontecendo aqui agora? Eu queria tanto que o Espírito Santo de Deus mostrasse a você o significado dessa hora. E que você estivesse preparado para que essas pessoas sejam equipadas, capacitadas, treinadas e sustentadas no campo. Num dia que eu aceitei um apelo público para missões, eu fui o único. Quando eu olho para trás e vejo a obra que Deus me permitiu realizar, o número de pessoas se converteram, de pessoas que se levantaram vocacionadas. Bendito aquele dia que eu era o único. E bendita esta noite em que vocês estão aqui. Deixe-me orar por vocês. Pai, Tu estás aqui conosco. Tua graça nos cobre. Tua misericórdia está sobre nós. O Teu amor flui em nosso coração. Bendito Senhor. Esta é uma das horas mais importantes na vida da Tua igreja. Porque é a ordem do Senhor que preguemos para que sejam salvos e que entre os salvos discipulemos pessoas para que entre estes saiam aqueles que vão pregar o Teu Evangelho por toda a terra. Tu és Deus de milagres e Tu sabes que no coração de um vocacionado fica sempre a pergunta: como eu posso ir? Como serei sustentado? Quem me enviará? Como será a vida? Tu és a resposta. Que estas pessoas vejam a Tua marca na sua vida, muito mais do que o desejo, a disposição, a vontade. Ó Espírito de Deus, que Tu causa uma revolução no interior destas pessoas. E que o impacto seja tal que a experiência da vocação nunca se apague. Unja-os com o Teu Espírito e usa-os de forma especial desde agora. Que a Tua palavra flua no coração, na mente e nos lábios dos Teus filhos. Que o Espírito do Senhor se mova, ó Deus bendito, em cada parte destas vidas. E que eles se sintam abençoados, especiais, incomodados, impulsionados a ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Estendo sobre eles as minhas mãos e Te rogo que Tu faças isto também, para que neles se cumpra a Tua vontade, para que através deles e neles o Teu nome seja honrado e glorificado e conhecido em toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Vão procurar pastor, vão dar o nome, né? E depois eu quero ter notícias de vocês. Antes que você vá embora, eu quero fazer a última oração com você. Pode ser? Então eu devolvo ao pastor. Eu vou fazer uma oração comprometedora, porque não dá para perder tempo, né? Eu já fui vendedor, e todo vendedor vende, ele quer vender, ele não sai para... Então eu quero vender o quê?
eu quero orar por você para que você seja realmente envolvido com a obra missionária no lugar onde você está, do jeito que você está, como você pode, para que você diga sempre assim: eu não sou um pecador miserável, eu não sou um pobre, Deus, não, eu sou levantado como homem de Deus, mulher de Deus, para fazer a missão de Deus, porque a missão é dele e ele confiou a mim. Eu sou participante dessa missão de Deus, como Jesus foi, como os apóstolos foram. Concorda comigo? Levante a sua mão, uma das suas mãos. Estamos juntos, Pai, na Tua presença e Te chamando de Pai, porque Te reconhecemos como nosso Pai. Nascemos de novo da parte do Senhor. E nós levantamos as nossas mãos agora, dizendo ao Senhor que somos Teus, para o cumprimento da Tua vontade e não da nossa. Fomos resgatados pelo Senhor, todos nós e cada um de nós, a fim de que os Teus planos se cumpram em nós e através da nossa vida. A Tua palavra foi exposta diante de cada um de nós. Espírito Santo, Tu que revelaste, que inspiraste esta palavra, és o mesmo que habitas no coração da Tua igreja aqui reunida. Então eu Te suplico em nome de Jesus, que Tu derrames poder sobre esta congregação, o poder que impulsiona a falar de Jesus, o poder que faz crescer o amor pelo perdido, o poder que desfaz a inibição, a vergonha, a preocupação, o poder que exala através dos olhos, do semblante, da boca, do afeto dos membros do corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus, que a Tua vida esteja tão presente nesta casa, que a Tua presença seja irresistível aqui, que os corações se quebrantem, que os ouvidos sejam abertos, que a Tua igreja caminhe no poder do Espírito Santo, em obediência ao ID, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus.
de tudo que você já ouviu nessa noite, que possamos pôr em prática o ídolo do Senhor. Vamos orar para nós para casa? Se oramos, Senhor Deus amado, por tudo que já foi falado aqui, Pai bendito e santo. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho, aleluia, se não ter a doação. Então ajuda, nos capacita, Pai bendito do santo, a cada dia, para que possamos entender esse ID, entender esse chamado, essa ordem, para evangelizar, para mostrar o Teu reino, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão nos vícios, para aqueles que estão desenganados da sua própria vida. Levar esperança para aqueles, Pai, que não vê, não consegue enxergar, aleluia, o Teu amor. Que possamos nesse dia, não só ser um domingo missionário, mas que possamos guardar isso no coração. Quantos números, quantas pessoas que ainda precisam ouvir o Teu evangelho. Quantos lugares ainda precisam chegar aos missionários. Que possamos, aleluia, com a Tua graça, chegar a esse lugar. Aleluia, glória a Deus. Com Tua graça, com Teu amor, podemos semear o Teu evangelho. Amém? Um refrão. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Aleluia, glória a